Boa noite, povo de Deus, paz seja convosco. Essa noite nós estaremos narrando sobre um assunto denominado crente desligado, cujo texto básico se encontra no livro de Efésios, capítulo 4, versículo 1. Embora esse assunto seja de suma importância para a Igreja de Cristo nessa terra, ele é pouco pregado ou comentado nas escolas bíblicas na atualidade. Em primeiro lugar, precisamos entender o significado de ligar ou desligar. O que significa ligar? A palavra ligar significa declarar permitido. Então, ligar é permitir. E desligar significa declarar proibido. Ou seja, desligar é proibir, é não permitir que aconteça. Logo, quando Cristo Jesus fala: em verdade vos digo que tudo que ligardes na terra será ligado no céu, e tudo que desligardes na terra será desligado no céu. São palavras que encontramos no livro de Mateus, capítulo 18, versículo 18. Mas o que Cristo Jesus queria falar com essa palavra, com esse versículo? Em verdade, Cristo Jesus está afirmando que temos o direito de entrar no reino dos céus e também abrir as suas portas para que todos os cristãos possam entrar, e também fechar as portas para todos os descrentes através da pregação do Evangelho. Então, em outras palavras, nós cristãos, quando pregamos o Evangelho, podemos abrir porta para outras pessoas, como podemos estar fechando porta para outras pessoas para entrar no céu. Essas palavras de Cristo Jesus, elas estão relacionadas com a disciplina da igreja, dando aos líderes eclesiásticos autoridade para discipular, para disciplinar e até mesmo excomungar membros desobedientes. Então, aqueles membros que são desobedientes na congregação, eles podem ser excomungados, eles podem ser disciplinados da congregação. Mas isso só pode ser feito desde que seja feito em nome de Cristo Jesus e que esteja em obediência à palavra de Deus. Verdade seja dita, irmãos. Cristo Jesus não deixou nenhuma igreja aqui nesse mundo. Não. Contudo, ele instruiu aos discípulos da época a se organizarem em comunidade, e que nessas comunidades eles pudessem orar juntos, eles partirem o pão e também rejeitarem os gnósticos, os judaizantes, os libertinos e seguidores de Balaão e dos nicolaítas. Em outras palavras, a igreja seria edificada sobre a pessoa de Cristo. E todos os que se desviassem dela não pertenciam à igreja de Cristo. Foi ainda ordenado que seus seguidores fizessem discípulos
por toda a terra, ensinando, batizando, conforme o ensino apostólico. Então, cada cristão, ele foi chamado, ele foi instruído para fazer discípulos, para batizar pessoas. De acordo com aquilo que está escrito na Bíblia Sagrada. Foi dito para os apóstolos na época que estabelecessem líderes espirituais, líderes que pudessem instruir os convertidos, que pudessem advertir os faltosos. Tudo isso segundo as normas da Bíblia. Mas eles também foram instruídos para cuidar dos necessitados. Então, irmãos, diante de tais instruções, é necessário que as pessoas estejam alicerçadas em Cristo Jesus. Você não pode estar alicerçado em uma denominação, você não pode estar alicerçada em um pastor, você tem que estar alicerçado em Cristo Jesus. Foi Ele que morreu por você. Foi Ele que entregou a vida por você. Participar de uma denominação, amar um pastor, é obrigação nossa, é um dever nosso. Mas toda honra, toda glória, todo louvor é para Cristo e não para o homem. Embora essa seja uma grande verdade, eu sou franco a dizer a vocês que eu não tenho nenhuma ilusão a esse respeito. Eu não tenho nenhuma ilusão de que a igreja nessa terra seja perfeita. Nenhuma igreja nessa terra é perfeita. Porque eu sei que enquanto o ser humano fizer parte dela, ela vai continuar sendo imperfeita. Ela só vai passar a ser perfeita a partir do momento que Cristo Jesus volte para arrebatar a igreja triunfante. Aí aquela igreja verdadeira, aquela igreja dos salvos, ela será perfeita. Mas enquanto nessa terra, enquanto o homem estiver dentro, por mais perfeita que seja a igreja nessa terra, quando o homem adentrar as suas portas, ela se torna imperfeita porque o homem é imperfeito. Então, irmãos, para ser um cristão verdadeiro, é necessário estar no corpo de Cristo. Sim. Se nós não pertencermos ao corpo de Cristo, não fazemos parte dela. Quando estamos unidos em Cristo, nós precisamos uns dos outros, ouvindo, praticando a palavra de Deus, nos portarmos como Cristo nos ensinou. Infelizmente, a maioria dos que se dizem cristão, a maioria das pessoas que se intitulam como cristão, estão muito afastados das normas e princípios
que deve nortear um verdadeiro cristão. A Bíblia Sagrada, no livro de Apocalipse, fornece um modelo. Um modelo dos 7 tipos de cristãos que surgiram em todas as épocas. Nas cartas às igrejas, ali nós podemos constatar que existem crentes de todo tipo. Inclusive esse tipo que nós vamos falar nessa noite, do crente desligado. Em nossos dias, na nossa atualidade, existe uma estatística muito terrível, que hoje existem mais crentes fora das igrejas do que dentro das igrejas. Esse enorme grupo denominado de desigrejados é formado por muitos crentes. Crentes que vivem um cristianismo sem igreja. São crentes que acham que podem viver a fé cristã sozinhos. São pessoas que se desencantaram com a igreja. Por qual motivo? O motivo, não importa o motivo, mas são motivos decorrentes do surgimento de enorme quantidade de denominações evangélicas. Não que a quantidade não seja importante. Claro que toda quantidade é importante. Mas estamos falando da abertura de igrejas para o mundo. Surgiram muitas igrejas e as igrejas, para adquirir membros, elas abriram suas portas para o mundo, elas abriram suas portas para escândalos ocorridos dentro da igreja, elas abriram suas portas para a profissionalização de ministros pastorais ou do ministério pastoral. Infelizmente, essas pessoas esquecem das palavras ditas por Cristo Jesus. E a palavra é clara. Onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, aí sou eu no meio deles. Não são palavras minhas, são palavras escritas no livro de Mateus, capítulo 18, versículo 20. Essas pessoas se afastaram da igreja. E muitas delas também se afastaram de Cristo. Se afastaram dos seus ensinamentos, se afastaram da fé, uma fé cristã, e são automaticamente desligadas do corpo. Mas, infelizmente, irmãos, aqueles que permanecem nas igrejas e se titulam cristãos, em sua grande maioria, também estão desligados do corpo de Cristo Jesus. Nós sabemos que crente é todo aquele que crê. E todas as pessoas, sem nenhuma exceção, creem em alguma coisa. Até mesmo o diabo crê. Logo, irmãos, crer não é suficiente. É preciso crer, mas não é suficiente.
Crer não é suficiente para ser um cristão verdadeiro. É preciso ter fé e depositar em Cristo Jesus a nossa confiança. E dentro das igrejas, nós temos 3 tipos de pessoas: o incrédulo, o crente mundano e o verdadeiro cristão. O incrédulo, ou o crente ateu, são pessoas com baixa frequência nas igrejas. A gente pode chamar de crente domingueiro, ou que esporadicamente leem a Bíblia e vivem como se Deus não existisse. Eles só se lembram deles mesmos, ou só se lembram de Deus nos momentos devocionais. Fora disso, eles não se lembram de Deus. Essa incredulidade, ela se origina da falta de fé. Se origina na recusa de aceitar a palavra sagrada como foi escrita. Tal incredulidade nos impede de permanecer ligado ao corpo de Cristo. Observe que palavras ditas por Cristo a Tomé. Esse é um exemplo que nós podemos pegar. Cristo falou a Tomé: põe aqui o teu dedo e vê as minhas mãos, e chega a tua mão e ponha no meu lado, e não sejas incrédulo, mas crente. Foi palavras escritas no livro de João, faladas por Cristo. João capítulo 27, capítulo 20, versículo 27. Então, o incrédulo está praticamente desligado do corpo de Cristo. Outro tipo de crente nas igrejas é o crente mundano. É o crente problemático. É o crente que mistura espiritualidade com carnalidade. É o crente invejoso, envolvido em contendas e que anda segundo o mundo. É o crente conivente com o pecado. E assim, irmãos, a espiritualidade é manchada pela carnalidade. Esse crente mundano são crentes poderosos, entre aspas, que vivem transbordando de poder. Transbordando de poder. Mas causadores de problemas com o mau uso da língua, com orgulho, com mau testemunho, com falta de cooperação, ensino mesquinho, falta de amor, ainda com imprudência. Nós podemos citar alguns exemplos. Nós vamos até a um exemplo só. A mulher de Ló. Sim, a mulher de Ló. Quando saiu de Sodoma. Ela saiu de Sodoma.
Mas Sodoma não saiu do seu coração. Esse é o crente mundano. São os crentes que saíram do mundo, mas o mundo não saiu dos seus corações. O mundo não deixou lugar para que o Cristo Jesus pudesse adentrar em seus corações. Esse tipo de crente também são impedidos de permanecer ligados ao corpo de Cristo. Se Cristo não pode entrar em suas vidas, eles não podem estar ligados ao corpo de Cristo Jesus. Finalmente, nós temos o verdadeiro cristão, o verdadeiro crente. Esse verdadeiro crente leva Deus a sério. Sim, ele leva Deus a sério. Ele coloca o mundo com todas as suas ofertas mirabolantes de lado, para dar lugar ao verdadeiro Senhor de suas vidas. O verdadeiro cristão, ele luta contra tudo e contra todos, para estar atento e obediente à palavra de Deus. Sim. Esse é o verdadeiro crente. Esse é o verdadeiro cristão. São pessoas verdadeiras. São pessoas que não medem esforços para ajudar o próximo. Não por interesse, mas por amor. Pois elas são fiéis a Deus em qualquer circunstância. Pois elas sabem que sempre existirá uma ligação sobrenatural entre ele e a graça de Deus. Mas ela sabe também que para isso é preciso colocar nossa fé e confiança verdadeiramente sobre ele, sobre Cristo Jesus. Em suma, irmãos, o verdadeiro cristão é aquele que crê em Cristo Jesus. Ele crê em acordo com a verdade do Evangelho. Qualquer um que não tem o Evangelho de Cristo é impedido de permanecer ligado ao corpo de Cristo. E assim sendo, automaticamente está desligado do corpo de Cristo. E esses, com toda certeza, quando Cristo Jesus vier buscar a sua igreja verdadeira, eles ficarão. Eles não terão acesso a Cristo Jesus. Eles não poderão subir para com ele viver a eternidade. Passarão pela grande tribulação. Sofrerão as consequências de suas escolhas e com toda certeza, se ainda permanecerem nessas escolhas, ficarão toda a eternidade futura longe do nosso Deus, do nosso Senhor, do nosso Salvador. Amém e amém.